marcadores moleculares, né, e aplicações no melhoramento genético de plantas. A gente pode utilizar os marcadores moleculares em melhoramento assistido, mas não são somente aplicações aqui no melhoramento genético de plantas. Depois vou dar uma série de exemplos de locais em que a gente pode utilizar essa ideia do uso de marcadores moleculares. E vão fazer os marcadores moleculares uso da técnica de PCR. Tá? Eu vou ter que, geralmente, né, os métodos mais antigos, eu tenho que amplificar fragmentos de DNA para eu ter esses marcadores. Mas então vamos tentar dar uma contextualizada nisso. Existem alguns gargalos. O melhoramento genético tradicional é extremamente importante e realmente funciona bem, mas ele tem algumas limitações. Então, para a seleção de determinados genótipos, tá? Lembre-se, conjunto ali de genes de um organismo, né? São necessários vários ciclos de seleção e recombinações. O que significa isso? Poxa, tem lá no meu parente mais primitivo, ou sei lá, de uma outra cultivar, essa característica aqui de interesse, que pode ser a resistência a algum patógeno, e eu quero incorporar essa resistência do patógeno dentro do meu genótipo. É possível ser feito isso por melhoramento tradicional? Com certeza absoluta, só que isso vai necessitar vários ciclos, onde eu vou ter que ir selecionando, eu vou ter que ir cruzando com a minha cultivar elite, até eu ter de fato somente aquela minha porção do material genético que está associado com a resistência ali que eu estou buscando. Porque o problema é quando eu faço essas seleções todas, eu acabo colocando muita coisa que não é de interesse, né, que vem junto, que acaba acarretando em um decréscimo de produtividade, etc. E eu não quero isso. Então, até eu expurgar tudo que é ruim e deixar só o que é bom, demora muito. E o melhoramento assistido com marcadores moleculares, ele vai tornar esse processo aqui mais rápido. Tá? Então, isso aqui é um gargalo, de fato, do melhoramento convencional. Um outro problema é que muitas características elas são poligênicas, características de natureza quantitativa, características complexas, a produtividade, peso, tamanho, vigor, etc. Vamos pensar em animais, velocidade, também gordura corporal, inteligência, força, etc, etc. Tudo são características poligênicas, ou seja, não são só ambientais, né? Tem um fator ambiental, ele é extremamente importante, mas uma série de genes estão envolvidos aí. Às vezes centenas ou milhares de genes. Então, características aí que se busca muito no melhoramento, elas são poligênicas e isso torna tudo muito mais difícil o estudo. Então, tem que selecionar alguns genes que podem dar um incremento ali, às vezes de 2, 3%, que é o mais interessante. Agora, como é que eu vou selecionar isso? Aí, utilizando uma série de abordagens, inclusive moleculares. Então, melhoramento convencional, as limitações lidam exatamente com essa característica inerente às espécies dos traços quantitativos serem poligênicos. Geralmente, a herança ela é complexa e de difícil identificação, e de fato isso acontece. Tem muita variação aí ambiental que acaba influenciando na nossa seleção de genótipos. Tá? Outra coisa, grande número de cruzamentos, está associado aí com ciclos múltiplos de seleção. E muito esforço também e planejamento para a gente conseguir fazer o melhoramento genético tradicional. Funciona? Sim, funciona. Só que a gente tenta sempre otimizar isso da melhor maneira, porque otimizar isso significa lucro maior também. Tá? E desenvolvimento científico e tecnológico maior. Então, o uso de marcadores moleculares pode ser útil para isso. Então, aqui eu vou falar para vocês de marcadores. Né? O que é um marcador? É algo que marca, que permite, que possibilita eu distinguir uma cultivar A de uma cultivar B, ou de uma característica A de uma característica B. Então, vamos fazer assim, o que o marcador genético ele é? Qualquer característica morfológica, então associada à forma, ou molecular, que vai diferenciar indivíduos. E uma coisa extremamente importante para o marcador é que ele tem que ser facilmente detectável. Não adianta ter um marcador aí que eu não consigo distinguir ele corretamente de uma cultivar A para uma cultivar B. Então ele não serve para muita coisa. Então um marcador básico é que ele tem que ser fácil de ser distinguido. Então aqui, tipo, marcadores morfológicos de forma. Vocês podem ver essas flores aqui, elas têm cores diferentes.
a vagem aqui tem a rugosidade diferente, tá? Pode ser lisa, pode ser rugosa, ou as sementes elas podem ser de cores diferentes. Então são marcadores. No entanto, esses marcadores morfológicos, que é o que está sendo mostrado aqui, eles sofrem uma grande variação ambiental, o que não é interessante, tá? Porque o marcador genético ideal é que ele tenha algumas condições principais. Estou falando de marcador genético de uma maneira geral, tá? O importante é que esse marcador eu seja capaz de diferenciar os progenitores. Por quê? Porque às vezes eu quero passar uma característica de um pai para o filho, e essa característica, né, por exemplo, resistência a patógeno, né, que eu quero ver logo integrada no meu filho, então tem que ser capaz de diferenciar os progenitores. É interessante que a característica seja herdada geneticamente e que esse mesmo marcador ele seja capaz de detectar aquilo que a gente chama de polimorfismo. Muito morfismo forma. Então, as muitas formas existentes, elas têm que ser detectadas. Então, o marcador, o ideal é que ele seja capaz de detectar esses nuances existentes entre os indivíduos. Por quê? Porque nesses nuances aí que vai estar a característica de interesse. Uma maior velocidade, um maior conteúdo de gordura na traseira de um porco. Então, esse marcador genético tem que ser capaz de detectar as muitas formas de variação existentes entre os organismos. Tá? Aí aqui, o que é o polimorfismo? Falei para vocês, as diferenças. São sequências pertencentes ao mesmo loco que podem apresentar duas ou mais formas alélicas. Então lembrem agora das aulas de genética. Isso é muito importante para o uso aí de marcadores moleculares. Sequências pertencentes ao mesmo local que podem apresentar duas ou mais variantes. Vamos ver aqui que tem um desenho. Olha só. Resistência à doença, aumento de produtividade, aumento do conteúdo de amido estocado, aumento de qualquer coisa que eu for imaginar. Se eu estou partindo do princípio que passa de um pai para um filho, significa, e isso é herdável, então, isso se mantém constante ao longo das gerações, eu já posso deduzir que essa condição ela está associada com alguma modificação no material genético. A minha resistência à doença surge porque existe diversidade genética. Às vezes, tipo, eu tive uma modificação ali no genoma do organismo resistente que faz com que geneticamente ele se torne imune à infecção viral, por exemplo. E como é que isso acontece? Olha, pela presença de mutações que surgem aí nos indivíduos. Polimorfismo. Olha que a gente pode imaginar isso aqui, 2 cromossomos, tá? E esse aqui é o alelo normal. Lembrem-se, pessoal, nós somos organismos diploides. Metade, o que significa isso? Nós temos 2 conjuntos haploides de genes. Diploides, por isso nós somos diploides, 2 conjuntos haploides, ou seja, 23 cromossomos vêm do pai, 23 cromossomos vêm da mãe. Só que do pai eu recebo o cromossomo número 1 e da mãe eu recebo o cromossomo número 1 também. Ou seja, eu tenho 2 cromossomos número 1. Do pai eu recebo o cromossomo número 2 e da mãe eu recebo o cromossomo número 2. Então eu tenho um par de cromossomos número 2 e assim sucessivamente, tá? Então aqui nesse caso, vamos imaginar que é o cromossomo 1 que recebeu do pai e 1 que recebeu da mãe. Num caso aqui, o indivíduo tem aquilo que a gente conhece como alelo selvagem, um alelo normal. Olha só, CTC, GTG, GTG, ACC, CCTT. Perfeito. Só que nesse caso aqui, o outro alelo, que é a região que deveria ser igual, ela sofreu aqui uma deleção de uma única base. Essa deleção de uma única base pode fazer com que a proteína produzida seja diferente. Então, um único nucleotídeo que deixa de ser incorporado ali na molécula de DNA, ele passa a informação incorreta. E aí a proteína final é diferente. Ó, aqui tinha leucina, valina, triptofano, prolina e de repente foi leucina, valina, prolina, leucina. Mudou a sequência de aminoácidos. Na maioria dos casos isso é deletério. Tá? Em alguns casos pode ser vantajoso. E muitas vezes, se a gente pegar o nosso material genético, por exemplo, ou das plantas, que isso é muito mais visível,
e olhar, uma sequência muito grande de material genético não está associado com a produção de proteínas. São sequências que a gente chama de altamente repetitivas. Ou seja, elas acabaram surgindo por uma série de motivos, eu vou explicar alguns ali para vocês. E essas sequências altamente repetitivas, elas acabam formando uma espécie de impressão digital nos indivíduos. Ou seja, essas sequências altamente repetitivas que a gente tem dentro do material genético não tem função de produzir RNA mensageiro, de produzir proteína, elas têm a função basicamente estrutural, elas estão ali tipo, e mantêm a estrutura, mas não, se eu tiver, como tem muitas modificações, mas tem função estrutural, não faz muita diferença. Só que isso forma uma espécie de impressão digital, e eu posso detectar essa impressão digital. E essa impressão digital forma, então, essas diferenças grandes entre os indivíduos que a gente vai conhecer como polimorfismo. Muitas formas diferentes de material genético. Opa, olha só aqui no caso. Como é que pode surgir essas variantes aí de polimorfismo? Olha só, translocação. Aqui veio para cá, essa porção veio para cá. Que está mostrando aqui, ó. Polimorfismo. Os genes aqui estão todos iguais, ó, não aconteceu absolutamente nada diferente. Continua aqui todas as sequências de DNA que eu tenho aqui. No entanto, a ordem deles mudou. Se eu for levar em consideração a sequência de DNA, tipo, a impressão digital desse indivíduo aqui é diferente desse. Gerou polimorfismo. Uma outra condição aqui, ó, uma pequena região do cromossomo se multiplicou. A princípio pode não ter tido problema nenhum com a duplicação. Foi um pequeno fragmento aqui, mas eu tenho o quê? Polimorfismo, já são formas diferentes. Tá? Então existem várias formas pelas quais o polimorfismo surge. Repetição de sequências ali altamente duplicadas, sequências repetidas em tandem, desculpe, sequências duplicadas, sequências que sofrem translocação. O importante é o seguinte, que eu tenha diferença no material genético. Qual é a ideia do polimorfismo? Diferença no material genético, que eu seja capaz de observar essa diferença ali no material genético. Esse é o ponto principal. Tá? E aí eu estou falando de marcadores genéticos. Okay? Eu quero de alguma maneira distinguir essa diferença existente entre os organismos. Eu posso utilizar, como eu falei, os morfológicos, mas às vezes não é tão fácil, porque o morfológico ele tem ali a condição genética implícita, mas só que sofre muita variação ambiental. Eu tenho os bioquímicos também, se utilizavam muito o que se chama de isoenzimas, enzimas como marcadores moleculares antigamente, como marcadores genéticos antigamente. Mas hoje o que se utiliza muito são marcadores moleculares. Então a gente tem um marcador. Para que serve um marcador? Eu quero introgredir aí uma característica de interesse de algum organismo, de alguma cultivar, na minha cultivar que eu estou melhorando. Eu tenho que ter um marcador para eu distinguir a minha planta que tem aquela característica de interesse das outras. A ideia é essa do marcador. Tem que ter aquela resistência ao patógeno, aquela minha maior capacidade de lidar com a seca. Tipo, eu tenho que ser capaz de identificar esse traço. Então eu tenho que ser capaz de marcar ele. E olhar para o pai e depois ver se aquela característica passou para o filho. Então existem várias formas. Morfológico, bioquímico, falei para vocês, o morfológico ele é muito suscetível a variações ambientais. Eu não consigo, às vezes, aquele meu traço ele pode ser decorrente de influência ambiental também. Antigamente só se fazia o quê? Morfológico, olhava ali o fenótipo da planta, como é o jeitão dela, e se dizia, ó, filho herdou isso aqui, deve estar associado. Hoje em dia não se faz mais isso porque o morfológico ele tem uma influência ambiental muito grande. Então se usa os marcadores moleculares. E qual é que é a vantagem deles? Pensem, não importa o que aconteça, o meu genótipo sempre se mantém constante. Então o meu genótipo ele não muda, independente do ambiente. A C, T e G lá, que está lá no meio do genoma, não vai mudar porque está chovendo ou porque está no inverno. Vai continuar sempre sendo aquela sequência. Então ela é muito mais fácil de ser detectada e acompanhada. E ela não é morfológica de fato, visualmente, eu não consigo ver. E existe uma série de outras vantagens também na aplicação, é que eu não preciso esperar um indivíduo ficar um adulto para manifestar a característica de interesse. Eu posso ter a semente, por exemplo,
e já fazer a análise para ver se herdou a característica que eu quero ou não, na semente. Eu não preciso esperar o indivíduo chegar ali a produzir a flor ou outros frutos ou sementes. Então, tem uma série de vantagens. Então, os marcadores moleculares, eles detectam o polimorfismo, ou seja, muitas impressões digitais entre os indivíduos, tá? Diretamente em nível de DNA, e não sofre qualquer influência ambiental ou de outros genes aí, tá? Que às vezes pode acontecer. Tá? Então eu estou olhando diretamente para o meu material genético, a sequência de nucleotídeos. Tá? E isso vai ser importante. Então tem uma série de vantagens. O que se busca no marcador aí quando vamos pensar em seleção assistida? Que ele seja polimórfico, ou seja, que ele mostre todas as muitas formas existentes. Eu tenho indivíduos ali que têm tamanhos diferentes, e eu acredito que esses tamanhos diferentes são condicionados por genes. Tem um fator ambiental, mas eu imagino que seja muito importante a condição genética, então tem que essas pequenas nuances eu quero que seja capaz de detectar. E os marcadores moleculares, né, desejáveis, eles vão ser polimórficos, ou seja, vão ser capazes de detectar as diferentes impressões digitais, por assim dizer, que existem entre os organismos. Uma outra condição é que sejam codominantes. O que significa isso? Lembram lá quando vocês estudaram genética, o indivíduo ele é A maiúsculo, A maiúsculo, A minúsculo, A minúsculo, A maiúsculo e A minúsculo. Eu tenho o homozigoto e eu tenho o heterozigoto. Então uma condição aqui do marcador molecular é que às vezes é interessante eu distinguir o meu homozigoto do meu heterozigoto. A herança seja mendeliana. Porque é muito mais fácil estimar então se essa condição aí está sendo herdada, como ela está sendo herdada também, se eu tenho uma herança mendeliana. Que muitas vezes os características de genes quantitativos, os genes eles estão muito próximos, então eu já não consigo aplicar tão facilmente os padrões de segregação mendelianos. Acontece, mas como os genes estão muito próximos, lembra das aulas genéticas, sequências de DNA muito próximas elas acabam migrando juntas, elas permanecem ligadas, então isso acaba complicando um pouco. Então se busca marcadores moleculares, aqueles que segreguem com característica aí de herança mendeliana. Uma outra coisa importante é que os marcadores têm que estar distribuídos em todo o genoma. Por quê? Para eu conseguir detectar todas as variantes existentes. Tá? E aí qual é que é a ideia disso aqui? Imaginem o seguinte, eu não sei qual o meu gene que confere resistência a um patógeno, mas eu tenho um marcador perto dele, ou seja, toda vez que é herdada essa resistência ao patógeno, esse meu marcador está junto, está associado. Então o meu marcador o ideal é que ele esteja amplamente distribuído no genoma para ele estar sempre próximo de alguma característica de interesse. Eu posso não saber tipo, o que está produzindo aquela sequência DNA, mas eu sei que tem um marcador lá perto. Então sempre que tem o meu marcador tem a característica de interesse. Então essa é a ideia aí do marcador molecular estar amplamente distribuído no genoma. Outra coisa importante é que ele não deve sofrer influências ambientais. Eu preciso também conseguir distinguir os indivíduos. Está associado aí com polimorfismo. Tem que ser capaz de distinguir aquele que vai me fornecer a característica de interesse e aquele que não vai fornecer. Tem que ser fácil de mensurar, baixo custo e eu tenho que ser capaz de reproduzir várias vezes. Então existe uma série de coisas associadas. E como eu falei para vocês, antigamente era tudo morfológico. O pessoal olhava e deduzia o que era o mais interessante. Então existe uma série de vantagens dos marcadores moleculares em relação aos morfológicos. Né? Tem muito mais, eu consigo detectar muito mais diferença, não apresenta variação no fenótipo, porque eu estou olhando para o material genético. Né? Fenótipo, lembre, genótipo é um material genético, é o meu DNA, fenótipo é aquilo que eu observo, é o jeitão, né, dessa planta ou do organismo. O molecular é que eu vou necessitar somente de uma pequena amostra de tecido. Às vezes o meu morfológico é interessante, porque a semente ela tem aquela conformação específica e isso é interessante para mim, não sei por qual motivo. Aí eu vou fazer o melhoramento, eu tenho que esperar ver se o meu descendente está lá com a semente, para eu poder fazer análise novamente, para ver se surgiu aquela característica.
Cara, com um pedaço de tecido em qualquer fase do desenvolvimento aí ontogenético de uma planta, eu consigo fazer análise molecular. Não preciso esperar dar semente, não preciso esperar a árvore crescer para ver se produz ali mais ou menos celulose. Isso não é necessário. Ah, e isso está associado com identificação precoce desse genótipo, identificação direta. E eu também consigo ver se os indivíduos são homozigotos ou não, ou são heterozigotos. Tem uma série de vantagens com marcadores moleculares. Então, qual é o ponto básico aqui? Meu marcador molecular permite que eu veja se aquela característica de interesse está lá, vai estar no indivíduo adulto, mesmo ele não sendo adulto ainda. Ele sendo um filhote, sendo uma semente, eu já consigo ver se o meu adulto vai ter aquela característica de interesse. Por quê? Porque está associado com o meu material genético. Eu quero que minha planta produza menos celulose, ou produza menos lignina, que pode ser um problema ali na produção de material ali, de papel, vamos supor. Eu não preciso esperar o indivíduo ter ali comprimento de tora X para eu saber se tem ali a condição já ou não. Não, tá a semente, tá no início da planta, lá eu extraio um pedaço de tecido e já faço análise. Eu vejo, esse marcador que está associado com menor conteúdo de lignina está presente nessas plantas, essa aqui a gente segue adiante, as outras todas a gente descarta. Então, maximiza muito o tempo e, consequentemente, o dinheiro que é empregado nesse tipo de abordagem. E agora que eu falei, então tá, vamos começar a falar um pouco especificamente de marcadores moleculares. Só que alguns conceitos básicos aí de genética vocês têm que saber. Locus e alelo. Então, pegando esse exemplo aqui desses cromossomos. São dois cromossomos, um a gente herda do pai, outro a gente herda da mãe. Aqui está o centrômero. E aqui tem um locus, olha só. Locus é o quê? É o local. Locus vem de local. É a posição do gene ao longo do cromossomo. Então, meu gene está aqui. Cada locus é específico e constante dentro de cada espécie. Então, esse aqui é meu cromossomo 1. Nessa região aqui, eu tenho esse locus. É o local definido ocupado pelo gene no cromossomo. Eu recebi um cromossomo do pai, um cromossomo da mãe. Aqui nesse locus eu tenho um gene X no cromossomo do pai. Na mesma região eu vou ter um gene X no cromossomo da mãe. No entanto, apesar de ser cromossomo 1 aqui e cromossomo 1 aqui, um eu recebi do pai, um eu recebi da mãe, esse meu gene, apesar de ocupar a mesma posição, ambos serem o gene X, eu posso ter uma pequena variação. O que é essa pequena variação? Aquela letrinha, aquele nucleotídeo. Aquele nucleotídeo lá, eu tinha uma citosina, perdi a citosina e aí mudou aqui a proteína que é produzida. Então tem uma variante alélica. Então os alelos são o quê? São formas alternativas de um mesmo gene, é o mesmo gene, só que é uma forma alternativa, que ocupa o mesmo local. O que significa? Isso aqui, pode ser o A maiúsculo que você estudava. Aliás, esse aqui é o A maiúsculo e esse aqui é o A minúsculo. O A minúsculo, geralmente, ele não produz a característica de interesse. Por quê? Porque sofreu uma mutação. Tá? A ideia é essa. Então, o que são aqui? Locus é o mesmo local e alelo, tá? São as variantes do mesmo gene. Então, quantos alelos um indivíduo possui? Vamos pensar um organismo diploide. Nosso caso, 23 cromossomos vêm do pai, 23 cromossomos vêm da mãe. Um organismo, ele apresenta para o mesmo locus, no nosso caso aqui, 2 alelos. No mesmo local do cromossomo, a gente tem um alelo que vem do pai e a gente tem um alelo que vem da mãe. No mesmo local do cromossomo, porque a gente tem 2 cópias. Se fosse um organismo triploide, que nem a banana, teria 3 cópias para o mesmo gene. E um ponto importante aqui é o seguinte, olha só. Eu como organismo, vocês como organismos são diploides, vocês apresentam que um conjunto haploide que vem do pai, um conjunto haploide que vem para a mãe, e para cada locus, cada local no cromossomo, a gente tem 2 alelos. Um alelo vem do pai, um alelo vem da mãe. O que são os locus? Os alelos, eles ocupam o mesmo locus. Os alelos são variantes do mesmo gene. O gene é o mesmo, só que ele tem variações. Um indivíduo,
para cada locus, para cada local no cromossomo, o indivíduo ele pode apresentar quantos alelos? Dois. Um vem do pai e um vem da mãe. Tá? Agora, quantos alelos existem na população? Somente dois? Não. O indivíduo, eu, vocês, nós temos para cada locus dois alelos, mas na população existe só essas duas variantes? Não, eu posso ter 200, 300 variantes diferentes, centenas de variantes diferentes. Então, dentro de uma população, eu tenho que, para o mesmo locus, eu posso ter muitos alelos diferentes. E é importante que um marcador molecular seja capaz de detectar todos esses alelos diferentes.